Eu avisei que o programa estaria sujeito a interrupções hoje, porque a nossa produção está fazendo contato com personagens importantes do mundo do futebol para prestar suas homenagens a Carlos Alberto Torres. E está conosco agora na linha Galvão Bueno. Boa tarde, Galvão. Seja bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você. Se é que conseguir me dizer boa tarde num dia como hoje, mas boa tarde a você. Me sinto até honrado por você se lembrar de mim num dia como hoje para uma seleção, meu amigo Paulo César que está aí, Marco Antônio, vendo essas imagens maravilhosas do Capita, o Roger, e todos que estão, Maíra, e todo mundo que assiste pelo Brasil inteiro. É muito difícil, eu ainda estou meio em estado de choque. Por volta aí, antes meio, me chega a notícia, o Carlos Alberto Torres faleceu, um infarto fulminante, e nós estávamos preparando a presença dele, o retorno dele ao Bem Amigos, no dia 7, nas vésperas do jogo com a Argentina, e me lembro de ter dito ao hino, nosso editor-chefe, dizendo assim, não, ele não vai como comentarista contratado do Sport TV, não. Ele vai como convidado para falar sobre a seleção brasileira, sobre esse momento da seleção brasileira. O Carlos Alberto vinha cobrando muitas coisas, porque ele sempre foi muito exigente quanto ao futebol. Ele fez parte de uma geração privilegiada. As imagens que nós estamos vendo agora, tem a imagem do Santos, tem a imagem do Cosmos. Ele quando deixou de ser lateral direito, ele foi jogar ao lado de Beckenbauer e ninguém conseguia dizer quem era melhor dos dois, jogando ali pelo centro da defesa. Mas esse é apenas um jogador. Esse é apenas o homem do último gol da Copa do Mundo, a vibração que se vê aí pela imagem, o último gol da Copa do Mundo de 70, quando ele foi o grande capitão, o maior de todos os capitães que o futebol brasileiro já teve. A beijar a taça, a taça do México, tudo isso. Esse é o jogador. Eu fico pensando no homem, porque eu queria que teve hoje, Marcelo, 3 pessoas. Primeiro, o ídolo, porque ele foi meu ídolo e dos maiores que eu já tive. E pouco antes de eu começar a trabalhar, eu ia escrever no meu livro, que eu matava aula para assistir o time do Santos jogar, no Pacaembu. Matar aula não é nada bonito que se diga para ninguém fazer, não, mas é para assistir o Santos. Um Santos que tivesse Carlos Alberto e Pelé, valia a pena. E depois veio o companheiro do trabalho. Antes dessa fase atual do Sport TV, o Capita foi comentarista na TV Globo. Eu tive a honra de fazer muitos jogos com ele como comentarista. E, por último, e mais importante, o amigo. A amizade que nós fizemos. Eu faço questão de sempre destacar isso, a diferença que existe no relacionamento. Paulo César sabe muito bem disso, Marco Antônio sabe muito bem disso, somos os mais antigos aí. A relação de amizade que acabamos por desenvolver com muitos dos gênios do nosso futebol, e hoje o máximo que se consegue é falar com uma série de assessores. E então, o amigo que nos deixou hoje, estou absolutamente chocado, tinha muita coisa ainda pela frente para fazer. Bom, uma coisa vocês podem estar certos, dia 7, viu, Paulo César? A cadeira de convidado do Bem Amigos estará vazia, porque não há ninguém que possa, nesse momento, substituir Carlos Alberto, substituir o Capita, e que o exemplo dele fique para muita gente. Um homem que talvez não tenha dado tanto certo como técnico de futebol pela personalidade, por não engolir desaforos, por não aceitar abusos de dirigentes, por não aceitar que se intrometesse no trabalho dele, porque o início dele como técnico, depois que ele pendurou as chuteiras em 82, o início dele como técnico, em 83 com o título do Flamengo, depois com o título brasileiro do Flamengo, depois com o título carioca do Fluminense, ninguém imaginava, porque ele não tinha voltado, um outro técnico que não fosse a partir de 86 da seleção brasileira, que não Carlos Alberto Torres. Mas ele nunca aceitou as coisas erradas do futebol. Ele nunca aceitou intromissão, nunca aceitou abuso, nunca aceitou falta de respeito. E talvez isso tenha interrompido um pouco a carreira dele como técnico. É muito difícil. Como disse o Bob agora há pouco, vem qualquer coisa que nós fizermos hoje, nos próximos dias, a imagem dele vai vir à nossa mente. A família do Capita, um abraço forte, carinhoso. E dizer o quê? Dizer que, confesso a vocês, estou mesmo em estado de choque. Você ter a honra
de ser amigo daquele que foi seu ídolo quando você era garoto, quando você tinha 18 anos de idade, depois você poder ser amigo dele por tantos e tantos e tantos e tantos anos e ser surpreendido por uma notícia dessa absolutamente inesperada. Ele tinha alguns problemas físicos que o jogador tem, de problemas de mobilidade, mas um infarto fulminante essa altura, tão novo ainda. Nesse novo mundo e nessa nova expectativa de vida que existe, tão novo aos 72 anos. Acho que nós temos a isso, mostrar que aqueles que não puderam possam ver o que é isso. A capacidade e a inteligência como jogador, para terminar, para não gastar tanto tempo, uma vez ele me disse assim, marquei os pontas mais rápidos, habilidosos e dribladores do mundo. Numa época em que o ponta jogava em função de partir para cima do lateral. Aí ele está jogando de zagueiro de área, quando jogava do lado do Beckenbauer, essas imagens estão me vendo. Mas ele dizia o seguinte, como é que eu vou correr atrás desses meninos baixinhos que correm desse jeito? Eu vou andando de costas, vou dando um lado para eles, vou dando espaço para eles irem para o fundo, vou dando a lateral, vou dando a linha de fundo. Quando eles vêm, eles têm a mim e a bandeira de escanteio marcando, eles não têm mais espaço para fazer nada. É um pouco da inteligência futebolística de Carlos Alberto Torres. Que Deus receba da forma que ele merece e que possamos fazer e prestar todas as homenagens. Num país onde a gente costuma valorizar alguém só depois dele se vai, pelo menos o Sport TV, soube reconhecer o valor do Carlos Alberto, ele tinha um lugar de muito destaque. Outra coisa, que não se chame ninguém mais de Capita a partir de hoje. Capita, primeiro, único, eterno, para sempre. Carlos Alberto Torres. Galvão, aqui é Paulo Cera Vasconcelos. Acho que nesse momento em que a gente faz questão de ressaltar a importância que o Carlos Alberto Torres teve para uma geração, e acho que é importante você falar, porque o Gerson falou na primeira parte do programa do líder dentro de campo. E como nós fazemos parte aqui da ala dos mais velhos, eu, você e Marco Antônio, seria importante até para as novas gerações de jogadores de futebol, nós que convivemos com a seleção brasileira e muitas vezes ficamos meio surpresos com determinados comportamentos, é que você resumisse um pouquinho o que ele foi como líder e qual a sua importância. É até simples dizer isso, PC, porque eu tenho batido tanto na tecla de que o jogador, por ser o craque do time, ele não precisa obrigatoriamente ser o capitão. Carlos Alberto, se fosse por questões técnicas, ele teria todas as condições de ter a abraçadeira. Mas vamos pegar, por exemplo, a seleção brasileira de 70. Ela tinha um Gerson, ela tinha um Rivelino, ela tinha um Jairzinho, ela tinha um Tostão, ela tinha um Pelé. Eu sempre que Pelé já foi capitão das seleções em que ele conquistou os títulos mundiais e nem no Santos. Porque no Santos ou era Zito, ou era Mauro, ou era Carlos Alberto Torres depois. E quantas vezes o Carlos Alberto, ele tinha a força moral de dizer para o Pelé, você está errado, faça isso, faça aquilo, e de dizer isso. O Canhota, o Gerson, que tinha personalidade tão forte no cabelo, e tantos jogadores, é uma liderança absolutamente positiva, até no momento de uma jogada mais violenta. No jogo contra a Inglaterra começou a abusar e um jogador lourinho, se não me engano, jogar para a ponte, não me sabe o nome dele agora, começou a abusar. E o Capita deu sinal a todos. Deixem comigo. Em 30 segundos deu uma chegada mais dura, o ponto esquerda foi armar lá atrás. E essa era assim que ele fazia, assim que ele agia. Um homem que era líder dentro de campo, de uma liderança incontestável, de pessoas como o Gerson, o Canhota, que você falou, que já falou aí do programa, e de Pelé. Eu acho que essa é a explicação. Não temos ninguém que se aproxime. Não temos ninguém que possa chegar perto. Não temos ninguém que possa exercer essa liderança com a naturalidade que ele exercia sobre uma geração. E nunca tivemos outra igual no futebol brasileiro. Então, eu acho que buscar um Carlos Alberto Torres é impossível, mas usá-lo como exemplo para que os jogadores entendam o que seja
um capitão de verdade dentro de campo e uma liderança efetiva dentro de campo. Galvão Bueno, muito obrigado pela participação no Seleção Sport TV. Uma honra ter você aqui, pena que num momento tão triste para todos nós. Fico devendo uma visita para você, Marcelo. Será muito bem-vindo. Afinal, temos tantas coisas em comum. Adoramos o futebol, adoramos o esporte e adoramos o salgueiro. Opa! Então, obrigado, Galvão. Obrigado pela participação, obrigado pelas palavras. Temos aqui a nota oficial do Pelé, divulgada pela assessoria de imprensa do Rei, sobre a morte de Carlos Alberto Torres. Abre aspas, fico triste com a morte do meu amigo irmão, Carlos Alberto, nosso querido Capita, lembrando dos tempos que estivemos juntos no Santos FC, na Seleção Brasileira e no New York Cosmos, Santos Futebol Clube, né? Formando uma parceria vencedora. Fomos campeões no Santos, na Seleção e no Cosmos. Infelizmente, a gente tem que entender isso e que a vida continua. Para a sua família, mando minhas condolências, fecha aspas, essa é a nota oficial do Pelé.